Meus irmãos, por favor, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Eu, desde que fiquei sabendo do culto da bênção na sexta-feira à tarde, juntamente com minha família, nós não perdemos nenhum. Amém, aleluia. E há 2 semanas atrás eu estava ali junto com a minha esposa e meus filhos. Deus. E eu não sabia quando Deus me providenciaria uma oportunidade de trazer uma palavra, mas Deus já tinha me testificado Amém. a palavra que Ele queria, Oh, glória. quando eu fosse ministrar pela primeira vez no culto da sexta-feira, na tarde da bênção. Amém. Meus irmãos, depois que nós temos um certo tempo de caminhada com Deus, nós aprendemos a conhecer a voz de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Nós amadurecemos na fé e nós sabemos quando é Deus que fala. É por isso que quando Deus testifica algo no nosso coração, nós sabemos, essa é a voz de Deus. Aleluia. Glória. Neemias 1, eu vou ler só o versículo 4 com os irmãos, porque este é o nosso texto base, o nosso texto-chave. Mas depois nós leremos mais alguns. O verso 4 do capítulo 1 de Neemias nos diz assim: E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Oh, glória. Aleluia. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém. Louvado seja o nome Aleluia. do Senhor. Os irmãos podem assentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o tema da nossa meditação nessa tarde Aleluia. é Neemias e a intercessão que moveu o céu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado E por que nós sentimos do Senhor de escolher esse texto, esse tema? Porque a Bíblia nos diz que existem orações que não são respondidas. E ela também nos diz o porquê que algumas orações não são respondidas. Porque nós oramos errado. Tiago, ele diz o seguinte: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Mas a oração de Neemias, ela foi respondida. E nós vamos ver ao longo da nossa análise aqui, nós vamos ver o porquê que a oração de Neemias foi respondida. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o cenário em que acontece esse episódio do capítulo 1 é quando Neemias, que exercia a função de copeiro do rei no reinado de Artaxerxes, que foi um dos soberanos do Império Medo-Persa. Só para situar os irmãos, o Império Medo-Persa, ele dominou após o Império Babilônico. Quando nós falamos de Império Babilônico, isso é mais comum aos irmãos, porque os irmãos lembram do quê? Do cativeiro babilônico. 70 anos em que o povo de Deus esteve cativo na Babilônia. E por que eles estiveram cativos? Esse louvor que o irmão escolheu aqui antes, ele é um louvor que encaixa perfeitamente na situação que o povo viveu no Império Babilônico. O que o louvor dizia? Ah, se o meu povo me desse ouvidos. E por que o povo de Israel foi cativo? Foi levado em cativeiro para a Babilônia? Porque o povo de Israel não deu ouvidos à voz do Senhor. Por muitas e muitas vezes, por séculos, Deus advertiu seu povo para que se arrependessem de seus pecados, abandonassem a idolatria
idolatria. A palavra de Deus, chegou um momento que Deus disse o seguinte, obrigado, irmão. Eu enviei os meus profetas madrugando, e eu estava meditando certa vez, enquanto eu trabalhava, por que Deus enviava seus profetas de madrugada? E Deus me mostrou que Ele enviava de madrugada para que desse tempo do povo ouvir a mensagem do profeta e se arrepender. Eles tinham um dia todo para consertar sua vida com Deus. Sabe por quê, meus irmãos, que Deus mandava seus profetas de madrugada? Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso quer dizer o quê? Que a cada manhã Deus está te dando uma oportunidade nova de fazer diferente do que eu fiz ontem. E mesmo Deus enviando, Deus ainda permitiu, por cerca de 200 anos antes, que a tribo do norte, o reino de Israel, porque depois o reino de Israel se dividiu em dois, tribo do norte e tribo do sul. Deus permitiu para que servisse de exemplo a tribo de Judá. O reino do sul permitiu que o reino do norte fosse atacado pela Síria. E mesmo vendo o seu co-irmão sendo disciplinado por Deus por não se arrependerem de seus pecados, mesmo assim, o reino de Judá não se dobrou ao Senhor. E Jerusalém é tomada. Essa é a situação. E aí, passaram-se 70 anos. Deus tinha prometido através do profeta Jeremias, profetizado que seriam 70 anos. Os 70 anos passaram e o povo começou, o povo de Judá, da tribo de Judá, do reino do sul, eles começaram a retornar para a terra, mas eles retornaram em 3 levas, em 3 tempos. Esse texto que nós lemos aqui, Neemias estava chorando, lamentando, jejuando e orando. Mas por que ele estava nessa situação? Olha o que ele diz aqui, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Meus irmãos, isso acontece por volta do ano 446 a.C. Mas por que Jerusalém estava nessa situação? Nós já comentamos aqui com os irmãos sobre o Império Babilônico, que tomou de assalto Jerusalém. Isso aconteceu por volta do ano 597, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invadiu Jerusalém e deportou parte da população para a Babilônia. 597 foi a primeira invasão, foi o primeiro cerco. Foi neste primeiro cerco, nesta primeira invasão, que foram levados os nobres, aqueles que faziam parte da linhagem real, foram levados cativos para a Babilônia. O restante do povo ficou.
Dentre esses que foram levados na primeira invasão, foram levados o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. O profeta Daniel profetizou no palácio e o profeta Ezequiel profetizou entre os cativos no reino de Babilônia. Mas houveram ainda outras duas invasões. 12 anos mais tarde, Zedequias, a quem o Nabucodonosor tinha colocado para governar o reino de Judá, ele promove uma rebelião. Nabucodonosor vem pela segunda vez. Agora a destruição é maior do que da primeira, mas não foi aqui que terminou o princípio do cativeiro. Ele ainda vem uma terceira vez. E aí sim, nessa terceira invasão, 957 a.C., a cidade é totalmente destruída. Nessa invasão, o templo de Jerusalém foi saqueado e incendiado. E nesse cenário caótico, passam-se 70 anos. Era o período que Deus tinha definido, que seria o tempo em que o povo de Israel estaria cativo. Após esses 70 anos, Deus começa a trazer de volta seu povo. Ele usa um governador chamado Zorobabel e um sumo sacerdote chamado Jesua, que algumas traduções traduzem por Josué, mas o nome é Jesus. Esses dois homens, usados por Deus, levantados por Deus, eles começam a voltar para a terra, com um grupo de irmãos, com um grupo de servos de Deus. Nessa primeira volta para Jerusalém, o templo é construído em 21 anos, mas não foi construído de maneira fácil, cumprindo a profecia que foi revelada a Daniel, que o templo seria reedificado, mas seria em tempo de grande angústia. E depois, Deus usa um homem de Deus chamado Esdras, um escriba, que era sacerdote também, mas não exerceu o sacerdócio. Ele exerceu o ministério de professor. Foi ele quem ensinou o povo de Israel, o povo de Judá que estava voltando do cativeiro, as leis de Deus. E por fim, Deus levanta Neemias, que é aquele que leva o restante que ainda tinha ficado. Os irmãos devem ter notado aqui que os ministérios foram diferentes. Zorobabel e o sumo sacerdote edificaram o templo. Esdras, Deus levanta para ministrar o ensino. O que nós aprendemos aqui? Antes de se restabelecer o culto em Jerusalém, foi consertado o templo. Porque não tem como oferecer um culto a Deus se não tiver templo. E eu não estou falando, meus irmãos, de templo físico, não é isso. No passado era, no Velho Testamento era. No Novo Testamento não. No Novo Testamento o templo de Deus somos nós. Amém. Aleluia. Glória. E o que a palavra nos ensina aqui? Que não existe culto a Deus com o templo destruído. Não existe culto a Deus com um templo profanado. Primeiro a gente conserta o templo. Primeiro a gente
conserta aquilo que tem que ser consertado. Aleluia. E depois Oh, Jesus. se restaura o culto a Deus, a adoração a Deus. Amém. É como Elias. A primeira coisa que Elias fez diante dos profetas de Baal, ele restaurou o altar. Depois que ele restaurou o altar, o fogo caiu. Oh, Jesus. Aleluia. Mas o fogo não caiu antes. Primeiro restaurou o altar. Amém. E aí nós vamos seguindo aqui. Nós aprendemos uma coisa maravilhosa com a reação que Neemias teve. Porque ele não conseguiu ficar indiferente quando ele recebe a notícia de que seus irmãos não estavam bem. E Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade em que havia uma profecia que um dia o Messias entraria nela sendo aclamado. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. E os judeus esperavam o Messias a todo momento. E quando ele fica sabendo que a cidade que ia receber o Messias estava destruída, não tinha proteção nenhuma, os muros estavam destruídos. Neemias é tocado por Deus e ele entra em um período que durou aproximadamente 3 meses de oração, choro, arrependimento e jejum. Meus irmãos, o nosso Deus é perfeito. Amém. E o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes Deus tem um ministério para nós, Oh, Jesus. Aleluia. mas nós não conseguimos vislumbrar isso. Mas quais são os sinais de que Deus tem um ministério para nós? Deus começa a nos inquietar com algumas coisas. Quando tu começa a identificar na congregação algumas coisas que podem ser melhoradas, algum departamento que está desguarnecido, os irmãos sabem qual foi o principal motivo de, juntamente com minha esposa, nós termos vindo congregar na Assembleia de Deus? Aqui está lá quase dormindo no colo da mãe dela. Esse foi o principal motivo. Porque nós nos preocupávamos com os nossos filhos. E nós estávamos procurando uma congregação. O ministério que nós fazíamos parte, nós mudamos de casa, então o local que nós tínhamos para os cultos nós não tínhamos mais. E não tínhamos um suporte. E não tínhamos como manter um aluguel, e nós começamos a orar ao Senhor. Mas o que nos inquietou para orar a Deus e buscar uma direção de Deus aonde congregar, foi primeiramente os nossos filhos, que estavam sem escolinha. E minha esposa me disse uma grande verdade: não adianta eu querer ensinar meus filhos que eles precisam buscar a Deus quando eles já estiverem adolescentes e jovens. Se quando eles eram crianças, eu não criei eles nesse ambiente de comunhão, de adoração, de exortação, aonde nós nos exortamos mutuamente. Amém. Aleluia. O principal motivo, a principal responsabilidade de passar a herança para os filhos é dos pais. Mas a congregação tem um papel importante nisso. E congregar é bíblico. Inclusive, na carta aos Hebreus, nós somos aconselhados a não abandonar o ato de congregar, de nos reunirmos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. E às vezes, meus irmãos, Deus dá uma direção completamente diferente na nossa vida, mas é um processo. Mas o Espírito Santo começa a nos inquietar com algumas coisas, e aquilo vai desencadeando um processo. Foi o que aconteceu com Neemias. Ele recebe a notícia,
Ele não consegue ficar confortável com aquela notícia. E ele começa a reagir àquela notícia que ele recebeu. E isso vai colocando no coração dele o desejo de ir a Jerusalém e restaurar os muros. 40 anos, meus irmãos, entre o primeiro regresso e o segundo, 40 anos haviam se passado. E ninguém tinha sido chamado por Deus para reedificar os muros. E aí Deus começa a despertar no coração de um homem chamado Neemias, um notável líder. Vamos tirar Jesus, que Jesus é o homem perfeito. Amém. Jesus é Deus. Amém. Mas a parte de Jesus, se nós quisermos aprender sobre liderança, um belíssimo exemplo é Neemias. E durante 3 meses Neemias fica buscando, esperando a ocasião para falar com o rei e pedir autorização para ir fazer aquilo que Deus estava colocando no seu coração. Tem um provérbio que diz que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Isso quer dizer o quê? Que Deus muitas vezes usa as tragédias, as tristezas, as decepções da nossa vida para nos tornar uma pessoa melhor, para nos tornar um servo melhor, porque esse é o objetivo principal do nosso chamado, da nossa salvação. É o Pai, Deus o Pai, querendo nos transformar à imagem do seu Filho. O irmão citou que nós estávamos em poucos aqui, mas eu aprendi, acho que até foi o pastor Joel que falou, em algum dos cultos. Foi na transmissão, eu não estava aqui, eu estava assistindo pela live. Ele disse que às vezes a gente está ouvindo uma pregação e a gente pensa assim, aquele irmão tinha que estar aqui para ouvir. Não, ele não tinha. Quem tinha que estar aqui, foi isso que ele falou, né? Quem tinha que estar aqui era eu. Porque Deus queria que eu ouvisse. Porque, meus irmãos, Deus... a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Amém. Aleluia. Então são muitos ministérios que Deus tem. E os ministérios não se imitam. Eu não tenho como imitar a característica do ministério do irmão Ronaldo, porque é único. Então, se Deus te despertou para estar aqui nessa tarde, é porque a palavra que Deus tinha era para ti. Amém. Aleluia. Glória. Quem sabe Deus não tem um ministério, Deus não está te incomodando já há algum tempo. Talvez tu não tenha te dado de conta que Deus está te direcionando para te fazer uma obra de restauração. Glória a Deus. Quem sabe é uma obra de restauração na congregação, amém, em alguma área, em algum departamento. Quem sabe é no teu lar, que está precisando de uma restauração, está precisando de um intercessor. E o ministério de Neemias começa o ministério de um intercessor. Meus irmãos, a leitura que as pessoas fazem da realidade varia de pessoa para pessoa. Às vezes a casa está caindo e no final de semana a pessoa está fazendo churrasco e bebendo cerveja e a família sendo destruída. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que há um tempo para todas as coisas. Amém. Aleluia. Tem o tempo de fazer festa, tem o tempo de se alegrar. Mas a Bíblia fala também que em oposição ao tempo de se alegrar, tem o tempo de chorar. E às vezes é tempo de chorar e a pessoa está dando risada. Seria mais ou menos como se eu fosse num funeral, no luto, eu estivesse dando gargalhada, contando piada. Às vezes a gente vê, mas é pessoa muito sem noção, né? É insano, meus irmãos. Quando é tempo de chorar, eu dar risada. E a maioria das pessoas, elas às vezes reagem assim. Deus vai usar essas pessoas? É evidente que não. Porque para começar, a pessoa não está discernindo o tempo. A pessoa não está discernindo a realidade que ela está vivendo. Mas se Deus está te despertando para alguma coisa, pode ser na tua casa, pode ser na tua família, pode ser no teu trabalho, pode ser
pode ser a congregação, mas se Deus está te inquietando para alguma coisa, é hora de buscar Deus. É hora de orar. É hora de consagrar. Porque Deus pode estar querendo te usar para uma grande obra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A capacidade, meus irmãos, de reação de Neemias diante dessa notícia trágica é notável. E sabe por que é notável, meus irmãos? Porque Neemias demonstra que a prioridade dele estava no reino de Deus. Porque ele estava muito bem empregado. Ele era o copeiro do rei. Os irmãos sabem o que o copeiro fazia? O copeiro era aquele que, quando servia o vinho do rei, antes do rei beber, ele era o primeiro a provar. Antes do rei provar da comida que serviram para o rei, era o copeiro que provava. E, meus irmãos, só ganhava esse cargo quem fosse da extrema confiança do rei. Neemias estava muito bem empregado. Mas os muros de Jerusalém estavam destruídos. Quando nós somos verdadeiramente servos de Deus e nós amamos o reino de Deus, não adianta a minha vida material estar muito bem, obrigado, se a minha vida espiritual está destruída. Não adianta a minha vida secular, está bem, eu estou bem empregado, estou ganhando bem, estou trocando de carro todo ano, estou comprando um sapato por mês. O irmão rico não compra sapato, né? Meus irmãos, a prioridade é o reino. Eu aprendi alguns anos atrás, depois que eu vim para Dom Pedrito, eu aprendi uma coisa, que quando Deus te dá uma bênção, se só tu usufrui daquela bênção, ela não está sendo para a glória de Deus. A bênção que Deus me dá só é para a glória dele quando o meu irmão também é beneficiado com ela. A Bíblia diz, e isso é bíblico, é um preceito bíblico, o trabalhador deve ser o primeiro a desfrutar do fruto do seu trabalho. A Bíblia diz isso. O primeiro, mas não o único. Então, se Deus está abrindo portas, está me dando recursos, então eu devo, se eu quero honrar a Deus com tudo que eu tenho e com o que Ele tem me dado, eu devo compartilhar com o meu irmão. O meu irmão precisa também ser abençoado com isso. A oração de Neemias mudou o rumo de Jerusalém. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, verso 5, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Primeira coisa que Neemias diz na oração: Senhor. Neemias ora reconhecendo o senhorio de Deus sobre sua vida. Deus dos céus. Aqui, meus irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei da oração que Jesus nos ensinou, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E o que diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração, meus irmãos, ela nos ensina que nós temos um Pai que está nos céus, em uma dimensão diferente da nossa, mas que a nossa oração a esse Pai
faz com que esse Pai, ele interfira na nossa dimensão. É por isso que usa-se a expressão que a oração liga o céu à terra. Neemias ora uma oração com sabedoria. Ele sabe muito bem a quem que ele está orando. Ele está orando um pai. E isso nos surpreende, porque o povo de Israel tinha uma noção muito grande de Deus como Criador, mas não de Deus como Pai. Os judeus só começaram a ter uma noção de Deus como Pai, aqueles que creram em Jesus, depois de Jesus. Porque Jesus foi a expressão exata do amor do Pai. Deus grande e temível. Meus irmãos, sabe o que isso quer dizer? Que se Deus é grande, Ele é maior que a realidade que nos cerca, por mais caótica que seja, por mais desesperadora que seja a situação que eu estou vivendo, o meu Deus é maior. E é isso que a oração de Neemias está nos ensinando. Fiel a aliança. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos notaram aqui, mas essa oração de Neemias, ela é bíblica. Neemias não está orando da cabeça dele. Ele leu em algum lugar uma oração semelhante. Ele está citando aqui Deuteronômio, palavras de Moisés. Louvado seja Deus. E ele está citando aqui a oração de Salomão na consagração do primeiro templo. A oração, meus irmãos, que move os céus. Aleluia. É uma oração amparada pela Escritura Sagrada. Amém. É por isso que esse louvor que foi cantado antes da palavra mexeu muito comigo. Aleluia. Porque ele fala disso. Ele fala de uma aliança, das bem-aventuranças. Moisés, as palavras que Neemias está citando aqui na sua oração, foram citadas por Moisés quando ele fala sobre a bênção e a maldição. Se Israel andasse nos caminhos do Senhor, com integridade de coração, eles iam prosperar. Mas se eles desobedecessem os mandamentos, eles seriam levados cativos para outra nação. Foi justamente isso que aconteceu. E quando ele diz assim, a fiel à aliança, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que sempre que a aliança entre Deus e o homem é quebrada, Deus nunca vai ser o responsável por essa quebra da aliança. Existem inúmeros exemplos na Escritura Sagrada do homem quebrando a aliança com Deus, mas nunca Deus quebrando a aliança com o homem. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é fiel. E se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Deus. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então sempre que a aliança é quebrada, a responsabilidade é minha. Essa oração de confissão de pecados que Neemias está fazendo, ele está se colocando como responsável também. Às vezes, meus irmãos, o segredo para nós sermos abençoados por Deus e mudar toda uma situação adversa é nós assumirmos a nossa responsabilidade. Porque nós, como seres humanos, nós nunca queremos assumir a nossa culpa. A gente sempre quer achar um culpado. Mas quando Neemias se ajoelha diante de Deus assim, nós pecamos. Nós pecamos. Me lembra muito a oração de Daniel. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que
uma oração aonde o servo de Deus, que verdadeiramente serve a Cristo, ele nunca consegue orar de nariz empinado. Quem ora com o nariz empinado é o fariseu. Esse ora, porque ele acha que por estar cumprindo requisitos, ele vai ser aceito diante de Deus por isso, como se Deus aceitasse moeda de troca, como se o nosso Deus fosse um Deus de barganha. Embora o evangelista André já tocou algumas vezes nesse assunto, embora estejam pregando aí fora um falso evangelho, aonde apresentam um Deus que não é o Deus da Bíblia, que é um Deus que tu pode barganhar com ele. Tu dá isso e aí ele fica na obrigação de retribuir troca, porque tu fez alguma coisa, meus irmãos. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, a Bíblia me diz que o Deus da Bíblia não deve nada para ninguém. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Quem primeiro deu a ele para que seja retribuído? O Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia é soberano, é absoluto, é dono de tudo. Tudo. Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos com um coração sincero, um coração arrependido. Aleluia. E quando nós chegamos até a palavra sincero, meus irmãos, é muito interessante, porque ela foi uma palavra criada no Império Romano. Os romanos criaram essa palavra porque os oleiros faziam vaso de um material tão puro, tão limpo, tão transparente, que era de uma cera especial, tão transparente que se o vaso tivesse ficado perfeito, por causa dessa cera, tu te olhava e tu se via como um espelho. Era como se aquele vaso estivesse sem cera. E daí vem a palavra sinceridade, sem maquiagem. E nós aprendemos isso na oração de Neemias. Uma oração segundo as Escrituras. E quando Neemias termina essa oração, ele então vai esperar de Deus a ocasião oportuna. Meus irmãos, isso nos mostra também que nós precisamos ter sabedoria. Às vezes Deus nos mostra algo e a gente já quer ir executar. E se nós aplicarmos uma palavra de Deus fora do tempo de Deus, muitas vezes nós perdemos. Deus não, porque a palavra dele não volta vazia. Mas nós sofremos prejuízos. E às vezes Deus vai adiando uma bênção que poderia ter sido para hoje. E por fim, a conclusão, a aplicação prática que nós fazemos diante disso que nós observamos em Neemias nessa tarde. Primeiro, nós vimos que o pecado traz consequências trágicas. Mais de 100 anos tinham se passado desde a destruição total de Jerusalém, e Jerusalém ainda não tinha conseguido se reerguer. O pecado destrói a tal ponto que é muito difícil ter forças para se levantar. Por isso que a palavra nos aconselha: quem está de pé, cuide para que não caia. Outra coisa que nós aprendemos, que Deus levanta intercessores e intercessoras para restaurar o que está em ruínas. Meus irmãos, Deus quer que nós sejamos intercessores para mudar a realidade. Qual realidade? A realidade que nós estamos inseridos. Deus está chamando aqui irmãos que se ainda não exercem esse ministério de intercessor, Deus está te chamando para fazer a diferença. Nós aprendemos aqui com Neemias todos os requisitos para uma oração ser atendida.
para uma oração mover o céu. Deus amado. E por fim nós aprendemos que a oração, ela precisa ser feita da forma correta. Aleluia, Jesus. E a melhor forma é quando nós oramos com a palavra de Deus. Eu quero encerrar aqui antes de passar para o irmão Ronaldo, lendo a carta de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 10, que nós estamos encerrando aqui. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aleluia. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Amém. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Tiago 4, do 1 ao 10. Nós encerramos aqui. Que o Senhor possa encontrar em nós aquele intercessor que Ele está buscando, que Ele está procurando no meio da congregação. Que a nossa oração possa ser uma oração bíblica, porque só assim ela vai mover o céu e só assim a nossa oração vai mudar a nossa realidade. Por favor, irmão. Deus abençoe, irmão. Amém, irmão? E a mensagem, né, irmão? Amém? Feliz com Jesus? Mensagem sábia, né?